A igreja usa o incenso, a luz, abençoar, preenchendo este lugar, possa se tornar insuportável aos demônios. Aqui agora é todo um recinto abençoado por esta fumaça abençoada, por estas luzes abençoadas, e nós possamos ser assim, libertos de toda atrapalho, de toda distração, para poder beber a verdade que a Igreja Católica tem em máximo grau. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar os nossos assentos, aguçar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Eu queria que você pegasse o livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 7. Página da Bíblia Ave Maria, para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, é 1567. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, grite socorro. Misericórdia. Enquanto você vai encontrando, eu vou rezando, preparando para que a palavra de Deus caia na terra do nosso coração e seja fecunda. Persínio cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et minus nunca in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite dos seguintes termos: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro, e foi precipitado na terra, e com eles os seus anjos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez ao Padre Oscar por estar aqui na Gospa, agradecer por cada um de vocês que escutaram o apelo de Deus para essa noite, aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu quero dizer que tudo que eu vou pregar aqui hoje, nessa noite, está nesse livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos, que foi o meu livro que eu escrevi na tese da teologia. E é o que eu quero hoje levar você a um aprofundamento na palavra do Senhor. Hoje eu quero mostrar para vocês
o porquê o ódio de Satanás com a figura da bem-aventurada Virgem Maria. Porque Satanás ele tem tanta raiva e tanto ódio de Nossa Senhora. E por isso que ele não quer que você se aproxime dela. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, porque nós só vamos entender na história da salvação quem é essa figura Satanás, Lúcifer, a partir da revelação do Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda está velado, não se tem as coisas ainda muito claras. É Jesus que vem trazer a revelação, é Ele que vem mostrar as realidades, e uma realidade profunda que Deus mostrou foi para o apóstolo amado São João, aonde ele mostra na ilha de Patmos, ele traz a grande revelação, o livro do Apocalipse, que significa revelação. Então ele traz a revelação, ele mostra o passado, ele mostra o presente e ele mostra o futuro. O livro do Apocalipse, de uma linguagem simbólica, vai mostrando as coisas que aconteceram no passado, as coisas que estavam acontecendo no presente ali, aonde São João estava vivendo, e as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E o capítulo 12 é um capítulo fundamental para entender todo o livro do Apocalipse, mas eu digo mais, toda a história da salvação, todo o plano salvífico de Deus. A Sagrada Escritura diz que houve uma batalha no céu. Miguel, nós estamos no mês da palavra, mas estamos também no mês agora, que vai ter a festa dos arcanjos, de São Miguel Arcanjo. Nós estamos dentro da quaresma de São Miguel. Propício essa leitura hoje para falar desse arcanjo. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos travaram um combate, e combateram contra quem? Contra Lúcifer. Nós precisamos entender, antes de eu falar deste combate, você precisa entender quem é esta figura de Lúcifer. A Sagrada Escritura diz que Deus criou todas as coisas. Vai falar lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, onde vai dizer: no princípio Deus criou o céu e a terra. Em princípio que há de Deus, cielo é terra. E no hebraico diz que Deus criou do nada, Bereshit bara Elohim. Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, Ele, no mistério da criação, pelo poder da sua palavra, como diz as Sagradas Escrituras, pelo poder da palavra do Senhor, então Ele diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Santo Agostinho vai dizer que a luz foram os anjos. Quando Deus fala da criação da luz, são os anjos que foram criados. E havia um anjo que tinha sido criado como a obra-prima de Deus. Havia um anjo que tinha sido colocado como um anjo, como príncipe dos anjos. Príncipe no latim significa aquele que tem o primeiro lugar. Ele era um anjo repleto de luz. A tradição judaica vai dizer que ele tinha 12 asas. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, diz que um serafim tem 6 asas. Os serafins são os anjos da adoração do trono de Deus, aqueles que queimam na presença do Senhor. Mas Lúcifer, ele tinha 12 asas para mostrar a sua envergadura, para mostrar a sua sabedoria, a sua beleza. O livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12, diz que ele era um selo de perfeição, era cheio de sabedoria, era uma obra acabada do Senhor.
Ele era um anjo que estava acima de todos os anjos, era uma montanha acima de todas as montanhas. Ele era como o cedro do Líbano. Vai falar São Gregório Magno, que se destacava entre todos os seres angélicos. Ele estava acima e foi dado para Lúcifer. Ele era um querubim, portador de uma ciência profunda. São Tomás de Aquino vai falar que um querubim significa plenitude da ciência, que ele dominava a ciência, a sabedoria. Santo Agostinho vai dizer que ele tinha a ciência da ciência, a ciência multiplicada. Significava que ele conseguia mergulhar nos abismos de Deus, e ele vinha trazer a luz. Lúcifer significa isso. Quando nós falamos de Lúcifer, nós estamos usando um nome antes da queda de Satanás, porque Lúcifer significa o portador da luz, aquele que leva a luz, aquele que ilumina. Então ele iluminava os anjos com sua sabedoria, como hoje vocês estão sendo iluminados por essa pregação. Vocês estão sendo instruídos, vocês estão sendo formados, você está aprendendo toda a realidade do mundo sobrenatural. Você está entendendo o mundo angélico, a angelologia, o estudo sobre os anjos. E ele, além de toda a sabedoria, foi dado para ele todo o ministério de música. Ele era um levita, ele cantava, ele adorava. Ele era um maestro que foi colocado à frente para conduzir a adoração na ordem sinfônica, para levar os anjos a adorar a Deus. Ele era que conduzia o coro da adoração. Aonde está isso? Está na palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo 28, no versículo 13. Ele comandava os instrumentos de música. Então de repente Lúcifer abria suas asas, se colocava na sua imponência, e de repente, quando o som da voz de Lúcifer, todos os anjos começavam a cantar, adorando a Deus. Era uma liturgia linda, era uma liturgia bela. Ele levava os anjos para adorar o Senhor, e foi colocado também para Lúcifer. Isso o próprio Deus nos revela no Novo Testamento, que ele é o príncipe deste mundo. Vai falar São João Damasceno que a terra também foi dada para Lúcifer, porque ele tinha que levar também os homens para adorar também a Deus. Então tudo foi colocado para ele, por isso ele é chamado o príncipe deste mundo. Por isso a Sagrada Escritura diz lá em 1 São João capítulo 5 versículo 19: o mundo jaz do maligno. Por isso que Jesus Cristo é chamado, se Satanás é chamado príncipe, porque Deus ele não tira aquilo que ele dá. Deus ele não tira os dons. Os anjos que caíram do céu, eles continuam com os seus dons. Por isso que muitas pessoas vão em certos tipos de lugares ocultos, seitas, e tem pessoas até que foram curadas, e tem pessoas que de repente os anjos decaídos revelam tudo do passado dela. Se os homens, na sua sabedoria, prevê algum certo tipo de futuro, por exemplo, o eclipse, como um dos 7 filósofos mais sábios da Grécia, Tales de Mileto, antes de Cristo, ele conseguiu prever quando que aconteceria um eclipse naquela época. Ele conseguia medir pela sombra da pirâmide, o tamanho da pirâmide. Homens que tinham uma inteligência fabulosa e conseguia prever certo tipo de coisa. Agora imagine os anjos. Não é que eles sabem do futuro, mas eles conseguem pela sua sabedoria, e mesmo um anjo decaído consegue falar certos tipos de coisas do futuro, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pelos seus dons que Deus deu para eles.
E com a queda deles, eles continuam ainda com esses dons. Porque como diz as Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons de Deus são irrevogáveis. Deus ele não dá e depois ele tira, não. É uma escolha. Aquilo que Deus te deu de mais belo, de mais precioso, foi a sua inteligência, para você, a sua liberdade, o livre-arbítrio, para você escolher entre o bem e o mal, entre Deus e as coisas deste mundo. Então de repente, os anjos tiveram que ser provados, porque Deus ele queria que os anjos servissem a Deus por amor, não pela uma vontade obrigatória, não pela força, mas pelo amor voluntário. E assim como os homens são provados, nós somos provados. A todo momento somos provados, a todo instante somos provados. Na Salve Rainha nós cantamos e rezamos: a vós degredados filhos de Eva, chorando, gemendo. Essa terra é um vale de lágrimas, é uma luta, como diz lá em Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem sobre a terra é uma luta, é uma batalha. E Deus colocou os anjos à prova. E de repente Deus mostrou o seu plano salvífico. E de repente Deus mostrou e revelou o Apocalipse capítulo 12. E de repente apareceu, diz Apocalipse 12, versículo 1, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, em cima da sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então quando aparece, ela estava grávida. Então de repente o dragão se precipitou sobre a mulher. E é interessante, porque só no versículo 7 vai falar que houve uma batalha. Porque aqui mostra primeiro a revelação, aqui mostra primeiro o posicionamento dos anjos, aqueles que vão ficar fiéis a Deus e aqueles que vão ficar infiéis ao Senhor, aqueles que serão obedientes e aqueles que serão rebeldes, aqueles que vão se rebelar contra o Senhor. E naquele momento, quando Deus de repente mostra o que vai acontecer, quando de repente Ele mostra que o verbo vai se fazer carne, quando Ele mostra que Ele vai nascer de uma mulher, e que automaticamente Deus vai ser homem, 100% Deus e 100% homem, com exceção do pecado, diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então quando ele mostra que Deus vai se fazer homem, e que uma mulher será colocada acima da natureza humana, porque a natureza humana é inferior à dos anjos, sim, nós somos inferiores, nós temos a matéria, o corpo, somos lentos na inteligência, não podemos nos mover à velocidade da luz como os anjos, de um lugar para o outro. Falam pela comunicação intelectual, não corporal, não usando a língua, a boca, nem as cordas vocais, mas se comunicando um com o outro pelo intelecto. São superiores, com dons extraordinários, com belezas extraordinárias. O homem foi colocado abaixo dos anjos, por um determinado momento. O que é a natureza angélica e o que é a natureza humana? A natureza angélica está entre Deus e os homens, está no meio, como sendo intermediária e mais perfeita. E a natureza humana está entre os anjos e os animais. Nós temos características racional, intelectual, a inteligência que vem do mundo angélico,
nós somos racionais, mas nós temos a natureza dos animais, as corporais. Os filósofos já falavam, Aristóteles já dizia, o homem é um animal racional. Nós então portamos a natureza que vem dos animais, nós estamos dentro dessa realidade, mas nós temos a natureza também que vem divina. Nós somos compostos de corpo e alma. Mas de repente, na sabedoria de Deus, Ele quis elevar a natureza humana, e na encarnação do verbo, chamado pela teologia, chamado de união hipostática, a natureza, a partir do momento que Jesus Cristo se encarna no sacrossanto seio da bem-aventurada Virgem Maria, a natureza humana é elevada. E aí vem a grande revelação do livro do Apocalipse, tão ainda mal compreendida pelo mundo protestante, tão ainda mal compreendida até mesmo por tantos católicos, aonde Nossa Senhora foi coroada, ela foi ali levada ao céu e coroada. Deus foi revestido da carne de Maria. E agora a Virgem Maria vai falar, São Bernardo de Claraval, é revestido da carne, agora da glória de Jesus Cristo. Ela está revestida de sol, ela está revestida da glória, ela está revestida do Cordeiro, ela está revestida do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Ela está revestida do Senhor da glória, e por isso Ele é a luz, porque Ele mesmo disse em João capítulo 8 versículo 12, eu sou a luz do mundo. É como Ele mostrou para os apóstolos quem Ele era. Ele subiu para uma alta montanha, diz Mateus capítulo 17 no versículo 1 e 2, e lá Ele levou Pedro, Tiago e João à parte, e de repente na montanha, no monte Tabor, Ele se transfigura e mostra o seu rosto semelhante ao sol. Vai falar o livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 16, que Ele tem o rosto semelhante a um sol que queima. Vai falar o livro do Apocalipse capítulo 21 no versículo 23, aonde diz assim, que no céu não tem luz do sol, nem luz da lua, nem das estrelas, mas o Cordeiro de Deus é quem ilumina o céu. Jesus é o Cordeiro que ilumina, e por isso ela está revestida do sol, o sol nascente, que pela sua misericórdia veio nos visitar, como diz em Lucas capítulo 1 versículo 78, Ele veio nos visitar. Houve uma luz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz brilhar. Isaías capítulo 9 versículo 1, esta luz é Jesus Cristo de Nazaré. Nossa Senhora, ela está revestida da glória de Deus, e quando ela aponta, fazei o que Ele vos disser. Você está adorando a Jesus Cristo. Pode aplaudir com força. Ela está revestida do sol. E de repente, quando a revelação veio para o coro angélico, os 9 coro angélico, os serafins, os tronos, os querubins, as virtudes, as potestades, os anjos e os arcanjos, as dominações, os 9 coro angélicos. Então de repente, quando mostrou como que um sonho, quando nós sonhamos um sonho profético de algo que vai acontecer, quando Deus revela através pela uma visão, como muitas pessoas têm visões e revela pela uma palavra de ciência, foi revelado para os anjos. Eu fico imaginando mais ou menos como um filme de Hollywood. Vou desenhar um pouco aqui, mais ou menos como um telão de um cinema, e de repente Deus vai mostrando o que vai acontecer, e Ele mostra o verbo se fazendo carne, e a natureza humana sendo elevada.
e que Nossa Senhora seria a rainha dos anjos e dos santos. E de repente Lúcifer, já pela vaidade, Lúcifer que já se envaidecido, o orgulho tinha tomado o seu coração, e como diz o livro de Tobias capítulo 4 versículo 14, o orgulho é a origem de todo o mal. Ele com seu orgulho, com sua soberba, ele envaideceu. O pecado de Lúcifer não foi o pecado de adultério carnal, o pecado dele não foi o pecado das paixões sensuais da carne, por ele ser puramente espírito, mas ele se envaideceu daquilo que era de Deus, os dons que foi dado para ele, para levar para Deus. Ele começa agora a querer os dons para si mesmo, e como querendo os holofotes para si, como que olhando pelo espelho e contemplando a sua beleza. Olha como eu sou lindo, olha como eu sou belo, olha como eu sou sábio, olha como todos me admiram, olha como todos me veneram, olha como os anjos percebem a minha presença, a minha luz, e começa a cantar um canto profético: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. De repente o canto dela chegou no extremo do céu, como uma brisa leve. De repente o canto de Nossa Senhora alcançou os 4 cantos da terra, e a terra sentiu o vento suave da salvação. De repente o canto dela, da Virgem Maria, entrou nas profundezas do inferno. E de repente, como um tornado que foi da Cuba aos Estados Unidos, então começou aquele redemoinho no inferno. Os anjos da hierarquia menor começou a rodopiar, voar pelo céu. E de repente os anjos decaídos menores perguntavam para os maiores e dizia: o que está acontecendo? Então de repente Lúcifer dizia: é a profecia de Gênesis se cumprindo, e ela esmagará a nossa cabeça. O inferno foi destruído pelo rugido da leoa. A Virgem Maria pode aplaudir para valer. Aplaude com força. Aplaude, aplaude. Dá o grito da vitória. Eu quero ouvir o grito de São Miguel hoje neste lugar, porque quando você gritar quem como Deus, você vai estar falando como os anjos que gritaram quem como Deus, pelo rei e pela rainha. Eu vou gritar quem como Deus. O ministério já se prepara para uma canção profética. Eu vou dizer quem como Deus, e vocês vão gritar como os anjos gritaram, pelo rei e pela rainha. Deixa eu beber uma água para sair um brado bem forte. E conforme vocês foram falando, vocês vão falando com força. Você vai rugir, não é como um gato não, viu? É como leão e leoa do Senhor. Mostra para que você veio nessa noite, neste lugar. Porque quando você bradar todas as maldições, os julgos hereditários, toda maldição que está sobre a tua vida, toda miséria, toda profecia do inferno será quebrada, todo cativeiro será quebrado, porque Deus irá te dar a vitória no dia de hoje, na quaresma de São Miguel, nesse dia maravilhoso, nesta quinta-feira de adoração. Você irá quebrar o jugo de Satanás sobre a tua vida. Se prepara, enche o pulmão. Quem como Deus? Misericórdia. Ainda tão gatos, guerreiros, leões e leoas. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus?
como Deus? Quem 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 como Deus? Pelo rei, pela rainha, pelo rei, pela rainha, pelo rei, pela rainha, pelo rei, pela rainha, pelo rei, pela rainha. Aplaude esse Deus e dá o grito da vitória. Manda teus anjos sobre. Eu quero você soltar a sua voz e clamar os anjos do Senhor. E abençoa todos que. Pode ser mais forte. Manda teus anjos. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar. A te louvar. Mais forte, igreja, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e as palmas, envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Ergue tua mão para o céu e canta. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, te louvar, amados, a te louvar e glorificar. Hoje você precisa sair daqui sabendo que você tem uma mãe, uma rainha, e você precisa ser fiel como católico. Você não é órfão, você tem uma mãe. Você, no final, se quiser conhecer mais a fundo, esse é o livro, meu livro que eu escrevi sobre isso, tudo que eu preguei hoje aqui, com mais detalhes, a origem do mal e a queda dos anjos. Hoje foi um ensinamento para a Santa Igreja, para você saber por que Satanás tem tanto ódio da bem-aventurada Virgem Maria. E vamos aplaudir esse Deus. Aplaude nossa mãe, aplaude para valer, aplaude São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, Jesus Cristo.